Tudo bom, meu povo? Hoje eu tô gravando um dos meus primeiros vídeos falando com vocês, falando com a câmera, e eu pensei muito no que eu poderia trazer para falar aqui. E realmente, assim, o canal ele vai ser para mim uma possibilidade de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal para mim. E pensando no que eu poderia trazer para vocês, que seria interessante compartilhar, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência na ayahuasca. Para quem não sabe, eu gosto muito dessas vibes esotéricas, essas tarô, reiki, constelação familiar. Nunca fiz constelação familiar, será o próximo passo. Mas a ayahuasca surgiu como uma grande possibilidade. Já fazia um tempo, na verdade, eu já meditava há muitos anos, e eu acho que eu meditava desde 2010, 2011, mais ou menos. E a gente vai sentindo, né, que tem alguma coisa precisando, precisa fazer algum tipo de terapia, conseguir algum mestre, alguma pessoa que possa te guiar, te orientar para você crescer mais ainda. E nisso surgiu a ayahuasca. Só que dentro de mim eu sempre quis uma cerimônia xamânica, porque era o que me trazia assim mais familiaridade, não sei, era uma coisa que me deixava muito mais feliz se fosse xamânica. Até que aconteceram várias coincidências, e nessas coincidências eu conheci uma amiga, que agora é minha amiga, e ela é baiana. Eu conheci ela numa viagem que eu estava fazendo para São Paulo, e na viagem que eu estava vindo de São Paulo para Brasília, ou era Brasília para Belém, não lembro direito. Eu conheci ela, ela sentou ao meu lado, a gente começou a conversar e tudo mais. Nisso eu descobri que na época ela estava morando no Pará e ela estava praticando a ayahuasca em Santa Isabel, que faz uma cerimônia xamânica. Nisso eu fui e assim, foi incrível, gente, foi incrível, incrível, incrível. Então eu vou contar pra vocês, assim, algumas coisas que aconteceram lá. Porque no início eu tava um pouco receosa. Assim, não era um receio, era uma ansiedade. Um pouquinho de medo, um pouquinho de tudo. Porque dizem que a gente passa mal, a gente toma aquela bebida, falam do gosto ruim. Eu achei, assim, um gostinho de terra. Ele é um pouquinho amargo. Porque eu não tô lembrando muito de como é o gosto. Porque foi em julho de 2025. E esse vídeo eu tô gravando agora dia 29 de 2026 do mês de maio. Então já faz um tempinho, né? Mas não é nada que a gente precisa se preocupar, de achar muito ruim, de que não vai conseguir engolir, vai conseguir tomar sim. No primeiro momento, eu pensei que consagrar ayahuasca eu não ia sentir a força. E lá nesse local tem todo um cuidado. A gente começa numa cadeira, a gente tem os guardiões também que cuidam da gente, a gente tem uma cestinha ao lado com um saquinho de lixo, porque uma das limpezas que pode ser por baixo, número 2, né? Fazer o número 2. Pode ser por cima, que é o choro, pode ser o vômito também. Então o meu receio no início era esse, de como iria ser minha limpeza, já que ia ser a primeira vez, né, que eu ia tomar. Ah, como eu tava dizendo, eu pensei que eu não ia sentir a força. Então a gente começou, por um momento a gente consagrou a primeira dose e a gente ficou um momento sentado, meditando. Ele colocou uns cânticos xamânicos, e no início cada um fazia uma oração de acordo com cada sua religião, e ou só um pedido mesmo, de acordo com que você foi, por qual motivo você foi lá na cerimônia. Foi autoconhecimento apenas, ou você queria saber alguma resposta, você queria é, descobrir o seu caminho, sair do vício. Então, assim, no início ele solicitou para a gente fazer esse nosso pedido de coração. E depois fazer uma oração de acordo com a religião de cada um. Então, depois ficamos nesse momento de meditação, com as músicas, os cânticos.
E eu jurava que eu não ia entrar na força, eu não estava sentindo. Mas não durou muito tempo. Eu entrei na força e eu comecei a chorar muito, 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 muito. Inicialmente me deu uma vontade de vômito, mas não veio. Aí depois a limpeza começou a acontecer somente através de choro, 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 choro. E as cenas iam se passando na minha cabeça, né? De algumas questões muito pessoais, e essa parte de limpeza eu realmente não quero compartilhar, mas eu vou compartilhar para vocês alguns insights lindos que tiveram. Como são muitas coisas, eu acabei comprando um caderninho. E esse caderninho ele serve tanto como um caderninho de manifestação, mas também como um caderninho espiritual. Eu comprei mais pela questão da ayahuasca, porque foram muitas coisas e eu queria anotar. E uma das coisas foi. Ele me mostrou o meu animal de poder. E ele falava que o meu animal de poder é a borboleta, porque ela é colorida, ela é delicada, traz alegria, se transforma, evolui, poliniza e faz florescer. E mesmo que o processo de se tornar uma borboleta cause dor, ela sabe que é necessário, pois ela abraça as mudanças com leveza e beleza. É um símbolo de superação, de liberdade e beleza, tanto física quanto espiritual. A mudança é possível e pode levar a algo ainda mais belo. Nos convida a encarar a vida com mais leveza, e ele pediu que é para me permitir voar e expressar minha verdadeira essência, beleza e força que existe em nós, e a minha conexão com o divino. Eu achei isso incrível, porque eu pensei que a borboleta, que na verdade eu tinha sempre uma ligação muito grande com o elefante, mas a borboleta também é um animal que sempre aparecia quando eu pedia sinais para o universo. Eu pedia para aparecer uma borboleta azul. E sempre quando era um caminho adequado, a borboleta aparecia. Então, assim, eu achei muito lindo ele ter me mostrado isso. E a segunda coisa foi uma parte que eu comecei a sentir muito frio. Eu também já tinha vomitado muito, muito, muito mesmo. E nessa hora eu fiquei bem preocupada, porque a gente fica, né, colocando tudo pra fora. E eu, meu Deus, qual é o momento que isso vai acabar? Essa parte, né, de limpeza vai acabar. Só que a mente, quando a gente tá de olho fechado, né, a mente ela vai vindo, tem coisas no nosso subconsciente que a gente nem imagina que existe. E ela vai vindo, e quando vir alguma coisa que você ainda não se curou, você vai limpar. Então, a limpeza ela pode acontecer em vários momentos da cerimônia. E eu tinha já vomitado há muito tempo, aí foi um momento que me deu muito frio, muito, muito, muito frio. E a gente podia avisar para os guardiões. Então, eu levantei a mão, a guardiã foi comigo e ela perguntou, aí eu disse que eu gostaria de me deitar, porque eu tava sentindo a minha cabeça, não é nem tonta, porque eu abri o olho, eu olhei, tinha gente dançando, o cântico, né, xamânico, muito animado, e tinha pessoas tranquilamente, andando tranquilamente, indo ao banheiro, voltando. Inclusive eu também fui ao banheiro um momento e voltei sem ajuda, mas a gente fica na força, a gente sente que a gente tá na força. Então, a gente não perde nossos sentidos, mas ele ajuda a acessar o nosso subconsciente e a curar o que precisa também, né? Enxergar o que precisa, curar o que precisa. Nessa hora que me deu muito frio, eu pensei que eu tava só com frio, né? Aí eu pedi pra deitar num colchonete, que tinha lá os colchonetes disponíveis. E na hora eu comecei a me encolher. Muito, muito, muito bem encolhidinha. Sabe aquela posição quando a gente fala assim,
fiquei na posição fetal, eu fiquei nessa posição. E aí a guardiã veio e eu não vi nessa hora. Ela só jogou o cobertor. Quando o cobertor caiu em mim, o insight que veio foi eu dentro da barriga da minha mãe. E nesse momento começou a mostrar como eu tinha sido amada desde a minha concepção, desde quando todos da minha família souberam que a minha mãe estava grávida de mim. Eu fui muito amada, fui muito querida, fui muito bem recebida, né? Todos da família ficaram muito felizes. E aparecia a cena da minha avó pegando na barriga, e eu sentia como se eu estivesse dentro da barriga e ela pegando assim, sabe, uma coisinha quentinha. E foi um momento assim muito lindo. Chorei muito, porque também não imaginei que ia aparecer uma cena assim. Depois, a cena que começou a aparecer foi como cada um das pessoas que são mais conectadas comigo, como cada uma me via, né? E a vovó, primeiro apareceu que era minha avó, que ela me via como um troféu, com muito orgulho, e ela me entregava pro meu namorado com muita felicidade, porque ela gosta muito do meu namorado, o atual, né? E ela me entregava com muita felicidade, como se fosse um troféu mesmo. A minha mãe, ela me vê como a força e a confidente dela. E como se fosse uma amiga, assim, uma amiga amigona. Lá na visão, ela também me entregava pro meu namorado com muita confiança e segurança. Ela estava feliz por eu estar feliz, encaminhada, como uma pessoa boa, que me ama e cuida de mim. O meu namorado, né, o Wellington, o nome dele, ele me vê como um diamante. Ah, foi linda essa parte, porque começou a aparecer, assim, um brilho muito grande, muito forte, sabe? Uma luz muito branca, muito forte. E eu não tava conseguindo enxergar o que que era, só que depois ficou só aqueles brilhinho assim. E aí apareceu um grande diamante no meio, rodando, né? Virando assim. E depois ela começava a falar. Como é que a gente sabe disso? Que quem viu o quê? Porque eu escutava como se fosse uma voz me explicando. Eu não sei dizer qual era a voz, mas lembrava muito uma voz feminina, sabe? Uma voz feminina forte. Na Ayahuasca dizem que essa voz é a Mãe Natureza, né? Pachamama, te dando as orientações. E ela me disse que o meu namorado me via como um diamante. Brilhante, claro, delicado, valioso, forte, lapidado e rara. Aí a força me mostrou minha filha. Ela muito animada, eu não conseguia ver o rosto dela. Eu só via que ela estava muito saltitante e batendo palma, empolgada para chegar. Ela estava muito feliz de ver que os pais dela já se encontraram, foi isso que ela falou, né? E que ela vai vir numa família de muito amor. Só que a natureza disse que ia me respeitar o meu momento, que eu estivesse pronta para ser mãe. Esse momento eu fiquei muito feliz, assim, de vê-la, né? E da questão do respeito mesmo, né? De me sentir respeitada pro meu momento. A cena que aparece logo em seguida foi da minha criança interior. Eu, pequenininha, apareci correndo. Tava tudo escuro, como se fosse só um preto. E lá no fundo eu vi uma meninazinha vindo correndo, até que ela chega bem pertinho assim de mim, bem na minha frente. Aí quando ela tava se aproximando eu vi, né,
que era eu mesma, só que criança. Ela chega perto de mim e ela me abraça muito forte, e, e disse, né? Muito obrigada por ter nos trazido aqui. Você está curando em mim feridas que eu nem sabia. Eu estou muito feliz pela pessoa que está se tornando. Eu te amo. E aí ela sai correndo, saltitante de novo, e muito feliz, né? Esse foi um momento muito bonito lá na cerimônia, porque são encontros que eu não estava esperando. Na verdade, eu não sabia, eu não fui pedindo algo quando eu fui para a cerimônia. Eu fui bem aberta para receber o que eu precisava receber naquele momento. As né, falas, os insights, né, as visões que eu precisava ter naquele momento. Mas esse foi, foi incrível, assim. Aí a força me fala que eu tenho energia de cura, principalmente através das minhas mãos e do verbo, que eu preciso desenvolver isso, ser mais autêntica, mostrar mais esse meu lado espiritual para atrair a minha tribo e, consequentemente, afastar quem não ressoa na mesma energia. E, para quem não sabe, eu sou fonoaudióloga. Ser fonoaudióloga foi algo que eu não escolhi de fato, mas eu queria algo na área da saúde. Eu entrei na fono sem saber exatamente o que eu ia estudar, o que eu ia fazer. E nela eu descobri coisas incríveis e talvez assim eu realmente fui atraída para a fonoaudiologia porque ela trabalha com isso. Ela trabalha com as mãos, ela trabalha com o verbo. Mas eu sinto que eu tenho que expandir. Ela não falou sobre, não foi sobre fono aqui, foi algo a mais que eu tenho que expandir, eu tenho que colocar para fora essa parte da minha comunicação. Ela também falou, a força, que eu tenho uma fé e proteção muito forte. Eu preciso desacelerar, trazer leveza, confiança, continuar com meus planos e ações, pois o mais belo está chegando. E Brasília vai trazer muita abundância e concretização. Trazer mais alegria para minha vida, mostrar esse meu lado, me cobrar menos, cantar mais. Ela pediu várias vezes que as coisas que eu quero estão vindo. Vai trazer as melhorias que eu sonho para minha vida e de quem eu amo, mas que eu preciso muito me cobrar menos. Manter a minha calma, a minha paciência, a confiança, vibrar essa leveza, paz, alegria, amor. Porque eu já tô, ela disse, né, que eu já estou nessa vibração, mas que era só manter. Ela também me pediu algumas coisas, como sobre julgamentos e palavrões. Você precisa parar, porque isso te faz mal e você não era assim. Você não é assim, minha filha. Ela fala. Ela também disse, né, que eu preciso diminuir bebida alcoólica. Vinho? Pode. Mas se beber outra coisa, você vai passar mal. E, gente, algumas coisas já botei em prática, vou já contar pra vocês. No final, ela falou que eu preciso demonstrar mais o que eu sinto através das ações e dos meus comportamentos. Não é só para me verbalizar que eu amo, mas é para me fazer o outro se sentir amado. Aqui no finalzinho, no caderno, né? Eu escrevi algumas coisas que eu poderia botar em prática, que eu tenho que botar em prática. Que é manter meus planos sem muita cobrança, manter a leveza, confiança, fé e alegria, ser mais autêntica, não tentar agradar as pessoas ou
talvez querer ser muito perfeccionista e esconder o meu jeito, o meu modo de falar, as coisas que eu gosto, e mostrar esse meu lado mais espiritual também, que até um tempo eu estava escondendo muito de outras pessoas. Retomar as amizades que me importam. Teve uma pequena parte lá que ela falou sobre amizades e, e foi falando de vários amigos meus. Eu já conversei com eles todos e todos concordaram com o que a força disse. E uma das coisas que ela disse era que era retomar as amizades que me importavam. O beber vinho, né? E realmente, toda vez que eu bebo vinho, eu não passo mal. Isso eu já coloquei em prática. Eu não passo mal. Agora, quando eu bebo outra coisa, nossa, eu fico muito ruim, dói muito a barriga, fico muito enjoada. Parar de julgar e palavrões, isso é mais difícil, né? Porque os palavrões às vezes saem automático e o julgar é uma coisa que é percepção. Mas eu tô procurando tentar mais, filtrar mais, me perceber mais, mas é uma construção, né? E eu tô tentando demonstrar amor com ações. Isso eu também tô tentando, é muito percepção, às vezes a gente não nota, na nossa ainda mais na nossa rotina, né? Na nossa vida que é agitada, que é corrida. Então acaba que a gente acaba falando mais do que fazendo, mas tô buscando também. E cantar mais, que é algo que eu amo também. Não que eu cante bem, mas eu amo fazer, isso me deixa muito feliz, cantar, dançar. E eu tô procurando fazer mais, principalmente quando eu tô meio murchinha assim. A cerimônia durou, se eu não me engano, foram umas 5 horas, foi no período da noite. A gente chegou lá na tenda, né? Era tipo um sítio. Eu posso colocar algumas fotos depois aqui pra vocês. E lindo demais, lindo, lindo. E tinha 2 momentos de café. Ele pede que a gente faça um jejum, né? Pelo menos alguns dias antes, se eu não me engano, foram uns 7 dias antes, uma semana antes, que é jejum de carne, não pode carne vermelha, não pode bebida alcoólica, não pode sexo, não pode. O que mais? Ah, não lembro tudo, tá? Mas tem algumas coisas. Eu vou procurar a mensagem da Kika, né? Que é essa amiga minha que me chamou. E ela mandou lá a listinha do que é que não podia, né? Vou colocar aqui ao lado também pra vocês. E pedia também pra gente comer coisas leves antes de ir, porque como a cerimônia ela é muito puxada, né? Questão do, da náusea, né? Daquela vontade de vomitar e tudo mais. E é importante que o teu corpo esteja leve já, né? Porque já vai ter a limpeza. E aí a gente comeu coisinhas leves, levamos uns lanches, cada um levava uma coisinha, um bolinho de milho, eu levei suco de fruta e teve 2 momentos de lanche, né? Foi lanche, se eu não me engano, foi logo depois que acabou a cerimônia. Teve a cerimônia na cadeira, que a gente podia deitar também. Depois teve uma parte da cerimônia que foi na fogueira. Mas eu não consegui ficar na fogueira, eu tava vomitando muito. E toda vez que eu via o fogo balançando, né, a chama balançando, tava lindo, sabe? Eu creio que no próximo momento eu posso até conseguir. Mas quando eu via a chama balançando, me dava vontade de vomitar. E aí eu acabei não ficando. Eu voltei e deitei de novo. E aí quando acabou a cerimônia, a gente tomou um lanchinho. Era umas 5 da manhã, 5, 6 horas da manhã, por aí. Aí a gente foi dormir. Ah, teve um momento que ele ofereceu também a sananga, né? O rapé, teve o rapé na fogueira, mas eu não experimentei, porque, como eu falei pra vocês, eu não fiquei lá. Mas teve a sananga, que é uma outra forma de abrir o terceiro olho. É um líquido, é um colírio. Então, a sananga, ele colocou um pouquinho antes de eu dormir, ele foi me oferecer. Esse ele disse que eu poderia utilizar mesmo sem estar durante a cerimônia. E ele aplicava no meu olho. Ele ardeu muito, ardeu muito. Mas ele dava uma orientação, que a gente tinha que ficar puxando o ar
e soltando pela boca. Puxando o ar e soltando pela boca, puxando o ar e soltando pela boca e piscando os olhos também. Ao mesmo tempo que isso, o ardor ia durar no máximo uns 3 minutos. Mas é um ardor assim, pá, inimaginável, assim, eu acho que agora eu não sei se eu experimentaria de novo, não. Eu teria que estar muito preparada. Mas naquele dia eu mesma pedi, né, para a espiritualidade me mostrar até onde eu deveria ir. Se eu realmente, por exemplo, precisava ficar na fogueira, se eu precisava experimentar o rapé. E a espiritualidade me disse que não, que era para o que eu precisava, eu já tinha ido, que era a ayahuasca. Então, por isso que eu não fiquei na fogueira. E por isso que depois eu experimentei a sananga, porque algo dentro de mim demonstrou que eu também deveria experimentar naquele momento. Que não seria algo muito difícil, né? Depois eu dormi e aí a gente acordou logo com pouco tempo depois, porque a gente já foi dormir, já era de manhã quase. Antes de dormir também teve um outro momento. A gente se reuniu junto com o, o pessoal, os guardiões, né? O nosso guia, talvez que possa falar assim, o mestre, né? Da cerimônia. E a gente foi falar sobre as nossas experiências. Cada um que tivesse à vontade foi contar um pouco sobre as suas experiências, compartilhar, trocar figurinhas, né? E foi muito lindo mesmo, por vários relatos que tiveram. Aí foi que a gente foi dormir. Acordamos cedo ainda. Eu fui curtir um pouco o sítio, que tava uma manhã linda. Eu tava com uma energia assim super leve, super. Nossa, tava me sentindo assim, parece que eu tinha nascido de novo, sabe? E aí a gente foi tomar de novo outro café, eu fui fazer umas fotinhas do sítio nesse amanhecer, fui rever novamente as pessoas, né? Melhor conversar direito com as pessoas que estavam na cerimônia com a gente. E foi assim, foi incrível, sabe? Incrível, 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 incrível. Essa foi minha primeira experiência, eu ainda não tive outra por enquanto. Agora, eu me mudei na época, eu tava morando em Belém. E Santa Isabel fica mais perto de Belém. Agora eu estou morando em Brasília, me mudei para Brasília. E eu ainda estou em busca de um local que tenha cerimônia xamânica. Mas eles dizem assim, a força, quando ela precisa de ti, ela quer te falar alguma coisa, ela vai te chamar. E eu já tô sentindo que ela tá me chamando de novo. Então, assim, eu tenho que procurar, né, um outro local, assim, que eu confie também. Algumas dúvidas de vocês quanto à cerimônia, que vocês possam colocar aí nos comentários, se vocês quiserem conversar. E outras dúvidas, né, outras perguntas também que vocês quiserem saber. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!